O doutor Pessoa expôs esse super grupo, de fato, é um grupo muito grande, tem ali de 2.000 votos a 7.000 votos, são 50 pré-candidatos ontem na sede do Republicanos, mostrou força. Aí a primeira dúvida é essa que a Poliana Oliveira já levantou, se o grupo permanecerá como prefeito para a formação das chapas. Hoje, o grupo está coeso, a gente vê uma imagem aí do prefeito falando, nesse momento ele dizia que os pré-candidatos estão livres para fazer seus próprios acertos, ele deixou essa liberdade de não impor neste momento quem vai para qual lugar. E aí o que eu apurei? Primeiro a vereadora Graça Amorim, ela fez o discurso mais duro da reunião, porque ela disse o seguinte, olha, eu gostaria que os montadores de chapa não fossem candidatos. Quem são esses montadores? Rony Lustosa, o secretário Michel Saldanha e o Pessoini. O Pessoini tudo bem, não vai ser. Mas o Michel Saldanha e o Rony Lustosa eram tidos como pré-candidatos. Quer dizer, eles vão abrir mão dessas pré-candidaturas para serem montadores de chapa. Se o Michel Saldanha abrir mão dessa pré-candidatura, ele vai montar a chapa e eu apurei que o secretário João Henrique pode ser deslocado do planejamento para o governo, para ficar no lugar dele, fazendo ali a articulação política com a Câmara. O discurso do deputado Jeová Alencar teve uma indireta direta para Gustavo Gaioso. Foi lida assim, tá? A indireta direta. Porque ele disse no discurso seguinte, olha, não faz sentido secretário com grande pasta botando banca para se filiar aos republicanos. Aí todo mundo se entreolhou e olhou para o Gustavo porque o James Guerra, perdão, gente. Para o James Guerra, porque o James Guerra, o delegado que está na Sendu, é exatamente esse, bem votado, há 2 eleições, não consegue se eleger e ele ainda não sinalizou que vai se filiar aos republicanos. Então, o Jeová deu ali uma alfinetada. O secretário em pasta robusta tem que ir para o republicano, sim, não pode fazer mimimi. Todo mundo se entreolhou e olhou para o James Guerra, que ainda não sinalizou. E a terceira informação de bastidores, nos cochichos, todo mundo queimando o Alain, porque diz que ele não recebe os vereadores, que ele é um super candidato, porque a Sencasp tem muita capilaridade, e reclamando, ninguém verbalizou, mas reclamando ali, e isso chegou aos ouvidos do prefeito. Agora, ele é um aliado do prefeito, foi chefe de gabinete dele, como vereador, como deputado estadual, eu não vejo ele mexendo agora na Sencasp, como de fato ainda não mexeu, tirando o poder do Alain. Então teve muito esses bastidores, mas a percepção foi essa, se o grupo permanecer unido, se esses 3 partidos forem viabilizados, o prefeito pode eleger 14 nomes, eu acho um exagero, mas eles trabalham com isso. E eles reclamaram muito, só para complementar, Amadeu, sobre a falta de um critério, né? Porque o prefeito, como ele deixou muito solto, todo mundo se organiza, eles acham que precisa ter, de fato, uma voz, uma liderança para definir esse critério. Então, quando você tem o Jeová, tem o Rony, tem o Luiz André, são várias vozes falando, aí eles acham que no fim pode ficar muito bagunçado, porque cada um vai querer atender o próprio interesse. Então, na avaliação de alguns vereadores, seria melhor que o próprio prefeito definisse e repassasse esse critério. Esse grupo aí, Kátia, pode eleger a metade da Câmara, 14, 15? Amadeu, assim, muito rapidamente aqui, você deve saber, Grupo Flamengo, eu vi aqui o Flamengo mais de 103 títulos entre internacionais, estaduais. Se não fizer 14... com o nome desse... Com o nome desse aí, se não fizer 14... E o vereador Leonardo tem aí essa perspectiva de sair de sem teto para dono de mansão, né? PL. PL, né? Olha, de sem teto... Não, ele já está, não. Ele vai ser presidente do partido, presidir o partido. Ele foi confirmado na presidência do PL municipal, a questão dele é manter, né? Porque você mesmo, Amadeu, disse ontem... Quem decide é o Valdemar. Isso, exato. Quem decide é o Valdemar. Teve uma reunião já com ele, né? Também já conversou com ele, mas... E a Raniele vai trazer daqui a pouco que o Coronel Diego avisou que não será candidato a prefeito, não. Se for candidato, é a vereador. Cíntia, o grupo aí está muito otimista? Amadeu, eu não tenho, assim, não tenho dados, né, para opinar sobre número, nem... Essa previsão eu acho muito cedo, mas uma coisa me chama a atenção nesses nomes, independente dos times aos quais eles estejam integrados, é a associação de vários nomes
com secretarias municipais, órgãos públicos que são, como diz a própria expressão, órgãos públicos, né? Fulana da Sencasp, Cicrano da Iluminação, enfim, só um comentário, me parece uma coisa muito democrática. Mas não é como sempre foi? Mas agora eu vejo que tem muito, né? Sempre foi. Tem bastante. E os menores? É uma observação que eu estou fazendo. ok. Se As sempre lideranças foi, se não sempre que tem, foi, eu realmente... resta saber, assim, tem os vereadores de mandato, tem esses com grandes perspectivas, mas tem aquelas lideranças menores, né? Aquelas lideranças que querem participar do jogo. Como é que fica se elas vão robustecer aí o grupo do prefeito, se elas vão para a oposição? E o Antônio... acho que essa organização porque um pouco quando... força esse movimento também, né? E o Antônio José Lira... Só para... Tudo bem, porque ele puxou a orelha da Apoliana. Depois... se é puxar a orelha da Apoliana, já. Deixa eu só complementar aqui, porque, por exemplo, quando foi criado o epíteto Daniel do Asfalto, quem era o prefeito? Firmino Filho. Quando foi criado o epíteto Paulo Roberto da Iluminação, quem era o prefeito? É o Mano Ferrer. Sempre ao longo do tempo, essas... Aliás, não é só no município, não. No estado também. Mas agora é o nome da secretaria, Sencasp. Eu acho que diferencia, assim, há um pouco de diferença, né? Nem todo mundo associa diretamente ao cargo. E aliás, não foram bem, no caso do Daniel, teve uma votação pífia, né? Não foi exatamente um sucesso eleitoral. Não logrou êxito, mas assim, não acho correto que se use o nome do órgão público. É uma opinião que eu tenho pessoal, porque não eu sei, você está referindo àquele DETURB, né? Tem um DETURB. Como é o nome? Porque apareceram vários. É só uma opinião. Pediram opinião, eu dei uma opinião. Se não puder dar porque eles utilizam muito para fazer essa referência dentro da base, as pastas para também ajudar a identificar as lideranças dentro da base. Existe de fato a associação com as secretarias. Vai lá para o Tribunal Regional Eleitoral, para o registro. E aí eles acabam fazendo essa associação. É uma associação que os vereadores fizeram. O da iluminação, eu acho que é o único que já tem registro. Aí, se eles vão levar, de fato, essa associação para a urna, de fato, tem que se ver. Porque eu concordo também com a Cíntia, você utilizar... E é um ciúme dos vereadores. Os vereadores têm ciúmes de todo esse protagonismo que alguns secretários, alguns subsecretários têm, né, para utilizar. Poliana, há até algum questionamento jurídico em relação a isso. Eu não vou lembrar aqui exatamente, mas eu acredito que existe, não é específico em relação a Teresina, mas é específico em relação à associação com nomes de coisas públicas que não pertencem à pessoa. A gente já teve no passado vereadores que eram, por exemplo, do Disseu, do Itararé, como eram chamados, eram ligados à base, era fulana da Vila Irmã Dulce. Isso é diferente de você falar de um bairro, de onde você vem, que você representa. Mas, enquanto gestor, na minha opinião, não acho correto que isso seja usado como moeda de troca eleitoral. É uma opinião que eu tenho, independente do partido, independente de quem já tenha feito no passado ou venha a fazer no futuro. É algo que eu penso e eu discordo. Ari, puxa a orelha. Olha, Antônio José Lira diz: Dona Apoliana, o nosso grupo já tem 25 nomes e nós vamos eleger 2 e talvez um terceiro. Eita. A Apoliana disse que é só um ali. Não fui eu que disse que é só um. É a projeção que os vereadores fizeram. Eu não encontrei o vereador Antônio José Lira hoje, então não tive como fazer essa projeção com ele. Agende seu exame ou consulta na Augustus